Amados irmãos, a minha meditação nesta noite tem como título A Nossa Páscoa. Por que a nossa Páscoa? Na verdade, é uma afirmação daquilo que cremos, daquilo que celebramos. Quando alguém nos diz Feliz Páscoa, a gente, cristãos que conhecem o sentido pleno da Páscoa, podemos até perguntar, embora não seja uma pergunta muito apreciada, de que Páscoa você está falando? Porque as crianças, desde pequenininhas, são ensinadas que Páscoa tem a ver com coelhos, quando na verdade Páscoa tem a ver com cordeiro, que Páscoa tem a ver com chocolates, ovos, e associar coelho a ovos também é uma aberração, porque coelho não põe ovo. Tem a ver talvez com algo que ninguém aprecie, que seriam pães ázimos ou ervas amargas. É claro que as visões que as pessoas têm da Páscoa, se elas refletissem profundamente sobre o que é o verdadeiro sentido da Páscoa, talvez mudariam muito alguns conceitos que têm de suas vidas. Não há problema algum se evidenciar, se comer chocolate ou se dar presentes de guloseimas nesta ocasião e de ter um almoço farto. Não há nenhum problema nisso, desde que se esteja celebrando o sentido e o direcionamento certo. Então, por isso, quero ressaltar sobre essa expressão, a nossa Páscoa. Porque existe uma Páscoa do mundo sem Deus, sem Jesus. Existe uma Páscoa do judaísmo. E existe uma Páscoa cristã. E mesmo dentro desta Páscoa cristã, ainda há nuances, diferenças que são marcantes. O versículo clássico para deixar claro o que é a nossa Páscoa é 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz: livrem-se do fermento velho. E nos textos anteriores, Paulo vai referir-se a este fermento velho, é o fermento do pecado, fermento da transgressão, fermento da desobediência. E essa Páscoa vai nos convidar, continua dizendo, para que sejam massa nova e sem fermento. E ele vai fazer toda uma referência ao povo de Israel que comia os pães ázimos sem fermento, como símbolo de que comeram com rapidez para poder, e nem tiveram oportunidade de preparar adequadamente a massa, e que a massa sem fermento representaria uma massa pura, e que não foi maculada. E continua o texto: como realmente nós somos, e queremos ser uma massa sem fermento, um corpo sem o pecado, uma vida sem transgressão. Tarefa muito difícil quando vivemos num mundo tão carregado de pressões, de tentações, de opressões, quando nossa natureza pecaminosa também milita contra nós, contra o nosso desejo de santidade, de consagração, quando as hostes infernais da maldade também
batalham para que a gente ande fora dos propósitos de Deus. Então é um desafio muito grande ter a massa, o nosso corpo, sem este fermento que o contamina, que o deforma, que deforma nosso caráter, nossa personalidade, nossa linguagem, nosso comportamento, nossa maneira de ser. Mas aí o versículo continua: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o que ele está dizendo, que Páscoa é Cristo, em algumas versões, porque Cristo é a nossa Páscoa, porque Cristo é o nosso Cordeiro, que deu a sua vida, que morreu em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para tirar de nós este fermento velho da iniquidade, da natureza humana decaída, e fazer da gente novas criaturas, abençoadas, transformadas, purificadas pelo sangue que este Cordeiro derramou na cruz do Calvário. Cordeiro sem mancha, Cordeiro sem mácula, Cordeiro perfeito, pondo fim a toda uma sequência de uma aliança que dependia da morte de animais para que o sangue fosse derramado, e agora não mais, porque Cristo na cruz do Calvário tornou-se, fez-se Cordeiro de Deus, como diz o João Batista, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, a Páscoa tem como inspiração o judaísmo, mas hoje o judaísmo está, ainda que o cristianismo tenha vindo do judaísmo, que seja uma evolução do judaísmo, as duas compreensões da Páscoa ainda continuam prevalecendo. E eu quero fazer aqui algumas comparações destas diferenças. Primeiro, a Páscoa cristã. Normalmente, a Páscoa cristã é comemorada lá no hemisfério sul e em épocas diferentes, lá enquanto lá é o início da primavera, que vai iniciar o inverno. Então, até o século IV da nossa era, a Páscoa judaica era comemorada no mesmo tempo com a Páscoa cristã. Mas depois do século IV, houve essa diferenciação. A Páscoa judaica, então, é comemorada uma semana antes da Páscoa cristã. Por exemplo, a Páscoa judaica, a Páscoa cristã começa, digamos assim, a ser lembrada a partir do domingo dia 10, quando tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conhecido como Domingo de Ramos. Depois toda uma semana de ações, de atividades que marcam esta semana da Páscoa, que os católicos costumam chamar Semana Santa. E nós evangélicos temos muita dificuldade de caracterizar coisas, pessoas, objetos e datas como santas. Santo é só o Senhor. Então nós costumamos dizer semana chamada santa. A gente não consegue escapulir desta caracterização dessa semana especial, mas não que para nós ela seja santa, mas é o santo de Deus que é evidenciado nesta semana. E é as duas datas mais significativas para a fé cristã, é o Natal, que tem uma data fixa, 25 de dezembro, e a Páscoa, que tem uma data variante, e a partir desse movimento de lua nova, em relação
ao que se está programado em termos de data. Pois não, nesse mês começa então dia 10 com Ramos, depois toda semana tem, depois na quinta-feira a última ceia e a comemoração da Páscoa, o Getsemane, na sexta-feira a morte de Cristo, o sacrifício, a sexta da paixão, sábado do descanso, sábado também de aleluia, e no domingo então é celebrada a Páscoa. Então a primeira diferença é que a Páscoa cristã é celebrada no domingo e a Páscoa judaica é celebrada no sábado. Então, na Páscoa judaica, então, como eu disse, ela é comemorada uma semana antes, e ela normalmente acontece do dia 15, aliás, uma semana depois, perdão, meus irmãos, uma semana depois, do dia 15 até o dia 23. Então já começou, mas até o dia 23. Então você vai em Israel, a Páscoa ainda está sendo comemorada de um sábado a outro sábado. Outra característica, a Páscoa judaica, o Messias, para os judeus, o Messias ainda está para vir. Para vir e salvar Israel e unir Israel como uma grande nação mundial. Vai reunir Israel e todos os israelitas do mundo para uma grande redenção do povo de Israel. E o que é pior é que muitos evangélicos creem nesta teoria de que Deus vai unir Israel num grande povo, restaurar o reino de Israel, e então há uma teologia aí apocalíptica que defende isso, e por isso que se tem muito a ver com preservar aquela terra e lutar pela terra de Israel. Isso é um grande erro de interpretação. Na verdade, Deus vai reunir sim seu Israel, não Israel como povo, como nação, como descendência biológica, como os judeus, mas o novo Israel, os novos filhos de Deus, os novos filhos de Abraão, porque todos que crerem no nome do Senhor e crerem que Jesus é o seu Salvador, eles são chamados filhos de Deus, eles são chamados a nação santa, o povo adquirido, sacerdócio real, e nós somos este povo especial de Deus. Então, sim, Jesus vai voltar, mas para reunir sim o novo Israel, o novo povo, que vem de todas as povos, todas as tribos, línguas e nações, para convergir diante do Senhor como o povo de Deus. Uma outra característica, na Páscoa cristã, Jesus é o Messias. Jesus é o Messias, e a palavra Messias quer dizer ungido, e a palavra ungido no grego é o Cristo. Messias, ungido e Cristo são palavras que querem dizer a mesma coisa. Então, quando nós dissemos Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido, o Cristo, então, na Páscoa cristã, ele já veio, aquele Messias aguardado já veio, e ele agora, nós o aguardamos para a sua segunda volta. Estamos aqui trabalhando neste mundo, vivendo neste mundo, servindo ao Senhor, aguardando a sua volta. E ele volta para cada um de nós assim que a gente falece, né, e é transferido para a glória. E então, mas vai chegar um tempo da volta extraordinária, pessoal, com grande glória do nosso Senhor Jesus. Já para a Páscoa judaica, Jesus foi um rabino. Ele é um rabino importante que veio na história, que pregava o amor ao próximo, que tinha mensagem positiva. É o máximo que eles conseguem colocar Jesus. Nem mesmo um profeta, mas um rabino. Para os muçulmanos, Jesus seria um grande profeta que ensinou coisas boas, positivas.
Outra característica de diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, Jesus é Deus encarnado, é o Deus que voltará para julgar e levar os seus salvos. Enquanto os judeus esperam Jesus vir para salvar, para transformar não, ele já veio para salvar, agora ele vem para julgar e levar os seus salvos. E aí esta diferença é fundamental na compreensão da nossa Páscoa. O que Jesus tinha que fazer para salvar, já fez. Deu a sua vida na cruz do Calvário, tornou-se o Cordeiro de Deus para perdão dos nossos pecados. Não mais precisamos sacrificar animais para perdão dos nossos pecados, como fazia o povo judeu na velha aliança. Agora, Cristo já fez, o seu sacrifício é único, suficiente, definitivo, completo para a nossa bênção. Outra diferença, a Páscoa judaica, ela vem da mesma expressão, ela vem da expressão que nós costumamos, é o Pessah. Esse Pessah quer dizer Páscoa, e quer dizer passagem. A Páscoa judaica, ela é entendida como caminho, como passagem, e a ênfase está no Mar Vermelho, a travessia daquele Mar Vermelho. A ênfase está no caminho do Egito, da sua libertação para a Nova Canaã. Então é símbolo de passagem, é símbolo de caminhar. Já para a Páscoa cristã, essa mesma expressão Pessah é também passar, mas é passar por cima, como colocou hoje pela manhã também o Tiago. Passar é saltar, a ênfase está no sangue do Cordeiro. A ênfase está quando o anjo da morte vem e vê as marcas do sangue nos umbrais da porta dos israelitas. Então, naquela praga, 10ª praga da morte dos primogênitos, então este anjo passa por cima, salta a casa daqueles israelitas que têm a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, nas ombreiras, nos lados da sua porta. É assim, isso para nós é significativo. Aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, que creem no seu sacrifício redentor, remidor, libertador, purificador de suas vidas, que se reconhecem pecadores e que pela fé permitem que o sacrifício de Cristo, mediante o seu arrependimento, perdoe os seus pecados, purifique a sua vida, ficam em condições de, com a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro na sua vida, receber, pular a morte. E ainda que morramos fisicamente, ressuscitaremos para uma nova vida e para uma vida eterna, porque temos esta marca do Cordeiro, esse símbolo e esta característica que o cristão tem, alguém que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, então que nos livra desta morte eterna. Outra característica da Páscoa judaica, a Páscoa judaica, a ceia era das lembranças amargas. Eles tinham nessa Páscoa a ideia de que deveriam comer pães ázimos e ervas amargas, porque os fazia lembrar dos tempos difíceis, porque passaram de escravidão, e também da pressa com que tiveram que comer e não preparar assim com mais tempo o pão para que ele pudesse descansar a massa e produzir um pão melhor. Então comia-se pão ázimo ou sem fermento, e para que se lembrasse daquele momento da rapidez com que tinham que fazer as coisas, e milhões saindo do Egito apressadamente, e também ervas amargas, para lembrar de todo o sofrimento que tiveram durante 400 anos de escravidão, de quanto foi amarga aquele tempo para a vida deles. Já a Páscoa cristã, ela a nossa ceia é uma ceia de celebração,
porque nossos pecados foram perdoados, nossos nomes foram escritos no livro da vida, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, o Filho de Deus deu a sua própria vida na cruz por nós, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, nós fomos restaurados, redimidos, nós temos esse título de Filho de Deus. Todas essas coisas, a Páscoa nos faz lembrar. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é esse Cordeiro que trouxe essas bênçãos para nós. Então, a Páscoa é tempo de celebração, como cantamos, o celebrai a Cristo, celebrai, porque Ele proporcionou a todos nós que cremos nesse sacrifício, que o recebemos como Senhor de nossas vidas, que nos limpamos destes fermentos velhos do nosso pecado e das nossas transgressões. Então, não há por que lamentar, não há por que comer ervas amargas, não há por que comer pães ázimos, não há por que ficarmos em tristeza. Há um sofrimento pela sua morte, mas a Páscoa em si, no domingo, é tempo da celebração, é tempo de dar glórias ao Senhor. E é claro que um chocolatezinho não há problema nenhum, que ajuda na celebração, mas não que isto seja o foco, e não que o foco é a celebração, é a lembrança de que Jesus, o Cordeiro Pascual, sacrificou a sua vida pelos nossos pecados. Pois bem, esta visão que a gente tem, diferenciada de Páscoa, faz com que nossa Páscoa seja significativa, seja realmente alguma coisa que agrade ao Senhor, que devemos sempre lembrar. A nossa Páscoa é uma Páscoa que chamamos de cristã, uma Páscoa pautada em Cristo. A Páscoa judaica, ela estava pautada em Moisés, a ênfase estava dada em Moisés. Então hoje o judaísmo, quando pensa em Páscoa, pensa em Moisés. O cristão, quando pensa em Páscoa, pensa em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa essência, Cristo é a nossa vida. Para mim o viver é Cristo, Cristo é fundamental, Cristo é tudo para mim. Então, sem Cristo eu nada seria, Cristo me satisfaz. Há poder, a graça, a unção na pessoa bendita de Jesus. Cristo é a nossa inspiração, Cristo é o nosso Deus, Cristo deu a sua vida por nós, Cristo me amou. Para mim, para todos nós, Cristo é tudo em todos. Páscoa é isso, é a lembrança do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do Cordeiro perfeito de Deus, que do seu sacrifício nos deu vida eterna, vida abundante. Deus nos abençoe, que a gente tenha sempre esta lembrança no nosso coração. Cada Páscoa é a lembrança de um Cristo que deu a sua vida, mas que ressuscitou. E precisava ressuscitar, porque a ressurreição é o coroamento de toda a sua obra. Sem ressurreição é vã a nossa fé. E Ele ressuscitou, e se cumpriram nele todas as riquezas da glória de Deus. E para nós também, na sua morte morremos para o mundo e para o pecado, e na sua ressurreição ressuscitamos para uma nova vida, sublime vida, eterna vida, abençoada vida, perdoada vida, purificada vida, de um povo escolhido, diferenciado neste mundo, para a glória de Deus. E assim que queremos viver, para a glória de Deus. Amém.